Graça e paz, amados irmãos, glória a Deus. Eu agradeço a todos que têm orado pela minha vida, continuo pedindo orações, peço perdão pela demora nas retomar as gravações dos vídeos sobre apostasia, mas eu enfrentei problemas pessoais muito grandes, muito fortes, falecimento do meu pai, posteriormente, uma semana depois, de uma tia, minha irmã do meu pai, e muitos outros acontecimentos que não têm sido dias fáceis, amados. Agradeço muito àqueles que oram por mim, pela minha família, e continuo repetindo que orem por nós, por favor. Portanto, vamos ao vídeo. Hoje eu gostaria muito de trazer uma meditação um pouco mais específica sobre uma das últimas pregações que já estão aqui no canal. Portanto, vamos orar primeiramente? Glória a Deus, vamos orar. Amado e querido Pai, Tu és poderoso, Tu és maravilhoso, e a Tua misericórdia dura para sempre. De geração em geração e dia após dia, as Suas misericórdias são a razão de não sermos consumidos. Toda honra, toda glória seja dada a Ti, Senhor. Perdoe-nos os nossos pecados. Perdoa tudo que temos feito que não agrada ao Senhor. E lava-nos e limpa-nos, para que neste momento hajam palavras do Espírito Santo à sua igreja, e que a tua igreja tenha agora um coração, Pai, cheio do Espírito Santo, sedento pela palavra que será dita agora, para edificação, para exortação, para vivificar-nos, ó Pai, vivifica-nos, ó Pai, por esta palavra, que não seja eu falando, mas o seu Espírito falando à tua igreja. Em nome de Jesus, repreendemos toda ação maligna contrária a este momento, contrário a este vídeo, contrário a esta meditação, que apenas o Espírito Santo esteja com todos, para a glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, amados. Recentemente foi ao canal uma pregação com o título Imunidade Religiosa. Será que existe? Eu gostaria muito de fazer algumas meditações específicas no campo da apostasia, com relação àquela palavra que foi pregada, e gostaria muito de trazer uma palavra também mais específica, por conta que a palavra de Deus é muito rica, é muito bom falar da palavra do Senhor, é muito bom meditar na palavra do Senhor. Então abra comigo, por favor, a sua Bíblia em Amós, capítulo 3. Eu não vou hoje meditar em todos os versículos da pregação. Então peço a você que assista essa pregação, porque o que eu vou tratar aqui é complementar a ela, tá bem? Para a glória de Deus. Então vamos lá. Amós, capítulo 3. Nós vamos ler primeiramente apenas do versículo 1 ao 3. Tá bem? Vamos lá. Amós, capítulo 3, versículo 1. Ouvi esta palavra que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel, contra toda a família que fiz subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, só a vós vos tenho conhecido. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Amados, essa é uma palavra muito forte. Essa é uma palavra assim que veio fulminante ao meu coração na semana a qual eu cheguei realmente pelo Espírito Santo. O Espírito Santo me incomodou para pregá-la. E é muito incrível como que a palavra de Deus, muitas vezes, ela parece que nós nunca a lemos. Ela sempre se renova. E eu agradeço a Deus por isso, isso é maravilhoso. Mas vamos à palavra do Senhor. Portanto, o versículo 2 diz assim: de todas as famílias da terra, só a vós vos tenho conhecido. O que o Senhor está dizendo aqui é que Ele conhece muito bem a família do povo que Ele tinha realmente levantado, resgatado, para serem um povo que exibisse o Deus Todo-Poderoso, que manifestasse a luz de Cristo. Logicamente, no Antigo Testamento tínhamos a luz de Cristo, porque a luz de Cristo sempre esteve em toda a criação. Quando Deus disse haja luz, era a manifestação do seu Filho na criação. Amém? Portanto, este povo, eles eram
realmente culpáveis por conta dos pecados deles. E eles acreditavam que, por serem um povo escolhido, eles tinham uma determinada realmente imunidade espiritual, uma impunidade, na verdade. A imunidade, neste caso, na visão humana, está ligada, na verdade, à impunidade. E Deus é justo, e Deus não é, de maneira nenhuma, ele não vai ser um juiz que trata com impunidade, que não trata com castigo aqueles que o merecem, mesmo que estes sejam os seus filhos. Portanto, Amós foi um profeta escolhido por Deus para profetizar ao reino do norte, o reino de Israel. O povo de Deus estava dividido entre norte e sul. Norte e sul. E dessa maneira, eles ficaram divididos, e então Amós vai profetizar a eles, e eles não aceitam a profecia de Amós. Né? Por quê? Porque este povo acreditava que, por ser escolhido, eles eram imunes às disciplinas. E eles poderiam cometer o pecado que quisessem, eles poderiam fazer o que quisessem, que não tinha problema, eles eram os escolhidos. Ora, não, nada vai chegar a nós. Nada vai chegar. Não há nenhum problema. Por isso, o juízo sobre o povo de Deus é ainda mais severo. Mas eu te convido a abrir comigo a sua Bíblia em Números, capítulo 15, versículos 30 a 31. Será que realmente esse povo tinha uma determinada imunidade espiritual? Que, na verdade, isso era impunidade? Deus não é um juiz impune, Deus não deixa ninguém impune, Deus não permite que isso aconteça. Números, capítulo 15, versículos 30 e 31 diz assim: Mas a pessoa que fizer alguma coisa temerariamente, quer seja dos naturais, quer dos estrangeiros, injúria ao Senhor, tal pessoa será extirpada do meio do seu povo, pois desprezou a palavra do Senhor e anulou o seu mandamento. Totalmente será extirpada aquela pessoa, a sua iniquidade será sobre ela. Veja que o versículo 31 ele é muito didático, muito explicativo e muito certeiro. Quando alguém peca deliberadamente, conhecendo a palavra do Senhor, essa pessoa está desprezando a palavra do Senhor. E desprezar a palavra do Senhor é desprezar a Jesus, é desprezar o próprio Deus. Entende, irmãos? Portanto, recentemente, eu até cito isso na pregação, houve um debate sobre a hipergraça, e um dos debatedores, o qual defendia a hipergraça, dizia, não, mas a visão que eu tenho, na verdade, irmãos, quando nós temos uma visão, um conhecimento, segundo aquilo que nós somos, não aquilo que nós nos tornamos em Cristo, nós estamos desprezando a palavra do Senhor. E aqui continua, anulou seu mandamento, totalmente será extirpada aquela pessoa, a sua iniquidade será sobre ela. Ou seja, pecar por conhecimento com relação ao pecado é algo muito pior. Ou seja, todo pecado que a igreja atual comete, ela está caindo exatamente aqui. Ela está desprezando a palavra do Senhor. E eu quero colocar aqui desde os falsos profetas, desde aqueles que pregam teologias da prosperidade, até eu e você. Porque se eu e você não obedecermos a palavra do Senhor, não buscarmos o Espírito Santo, não buscarmos a santidade, estamos nos assemelhando a estes que desprezam a palavra do Senhor, anulam o mandamento e tornam-se totalmente passíveis de sofrer o castigo de Deus. Ok? E aí alguns talvez digam, não, mas Deus não castiga mais. Abra comigo sua Bíblia em Lucas, capítulo 12, versículos 47 a 48 agora, por favor. Lucas, capítulo 12, 47 a 48 diz assim: E o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que a não soube e fez coisas dignas de açoite, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá, e ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá.
Vejam, olha o que diz a palavra do Senhor. O servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Aqui está Jesus falando. Jesus está dizendo estas palavras. Mas o que não soube fez coisas dignas de açoite com poucos açoites. Ou seja, aquele que soube vai ser muito mais castigado, aquele que conhece. Por isso, o versículo 3 de Amós, agora volte comigo para Amós capítulo 3, versículo 3. Porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Ou seja, o povo vai andar junto com Deus se não estiverem em acordo com Deus? Veja, a palavra de acordo, no hebraico, ela significa encontrar-se com alguém em um tempo estabelecido, reunir-se, convocar, orientar, assumir um compromisso de casamento, concordar, marcar um encontro, congregar, prometer em casamento, encontrar-se. Ou seja, o povo de Deus aqui estava em desacordo com Deus. Olha que isso é triste, irmãos. E aí, quando eu e você não estamos em acordo com a palavra, buscamos ver visões da palavra, de pregadores famosos, que muitas vezes eles não falam, olha, a palavra de Deus fala. Não, eles falam, eu entendo dessa maneira. Irmãos, isso é muito triste. Existem visões pessoais segundo as nossas limitações, mas estas visões elas têm de estar constantemente em acordo com a palavra, ou seja, elas acabam passando por alguma determinada mudança, ou eu diria um alinhamento, uma correção, um colocar de prumo, porque nós vamos descobrindo a palavra do Senhor e com o tempo vamos crescendo na graça e dessa maneira vamos desenvolvendo a nossa salvação e o conhecimento da palavra. Então, nós nunca vamos saber tudo sobre Deus e também não sabemos de tudo assim. Ok? Combinado isso? Mas isso significa que nós precisamos sempre estar o quê? Submissos à palavra. Então andemos submissos à palavra, porque tem uma outra tradução desse versículo possível que eu acho muito didática. Diz assim, como andarão dois juntos se não definirem um horário para se reunir? Ou seja, é necessário ter momentos com Deus. A igreja atual não tem momentos com Deus. A igreja atual tem reuniões, grandes encontros, mas entre eles, para as coisas deles, mas não para com Deus. A apostasia está muito, neste caso, ligado a pessoas que querem coisas de si para si, mas não de Deus, e elas não entram em acordo com Deus, não entram em momentos com Deus, não entram em comunhão com Deus. Isso é muito triste, isso é terrível, e é isso que eu convido você a orar, é isso que eu convido você a pedir perdão pelas vezes que você e eu não estamos em um encontro com Deus, não lemos a nossa Bíblia, não oramos em um dia, em apenas um dia. Quando eu e você deixamos de apenas em um dia ler ou orar, estamos realmente no mesmo pecado que esse povo, em desacordo com Deus. Nós não estamos concordando. Infelizmente, muitos têm dificuldades em ler a palavra porque não concordam com a palavra. Muitas vezes, irmãos, a gente lê a palavra e dói no nosso coração, porque a gente não compreende aquilo, ou às vezes isso machuca, e às vezes podemos até, de certa forma, discordar de primeira. Mas nós sabemos que o nosso discordar é o nosso pecado que não permite, e não uma visão pura, uma visão imaculada da palavra, não. E é isso que é triste nos dias de hoje de apostasia. Muitos não concordam com a palavra, muitos não concordam com Deus, e muitos são pregadores famosos que têm atraído multidões. Isso é triste, irmãos. Muito, muito triste. E o versículo 8, apenas para que nós agora finalizemos. O versículo 8 diz, rugiu o leão. Versículo 8 de Amós, capítulo 3, versículo 8. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Bem, irmãos, a resposta para os nossos dias é ninguém.
As profecias, elas existem de maneiras pessoais, de maneiras individuais, e eu creio que na continuidade dos dons, creio que elas existem. Mas elas sempre são precedidas pelas profecias daquilo que verdadeiramente Deus rugiu, daquilo que Deus falou, que é da palavra. É da palavra do Senhor. É da palavra dele que surge todo o alicerce para todas as profecias. Se alguma profecia está em desacordo com a palavra, existe algo errado aí e precisa ser ponderado para que não é uma profecia, mas sim uma profetada. Portanto, irmãos, é necessário que nós olhemos para a palavra e busquemos profetizá-la, pregá-la, vivê-la, buscá-la. Que Deus tenha misericórdia da igreja brasileira. Que Deus tenha misericórdia da igreja brasileira com relação à apostasia de não mais pregar a palavra do Senhor, de viver em desacordo com a palavra e de acreditar que vivendo dessa maneira eles têm uma imunidade espiritual, uma imunidade religiosa, e isso não existe. Portanto, eu te convido a orar por todos esses falsos pregadores, que eles se arrependam e que eles sejam desmascarados, e que você e eu não concordemos com eles, mas busquemos a palavra, mas que nós não os toleremos, porque tolerar estes é entrar em desacordo com Deus, é entrar em desacordo com a palavra, e eu não quero isso, eu creio que você também não. Oremos, meus irmãos. Pai, nós estamos aqui agora neste momento, Pai, pedindo perdão ao Senhor por tanto afastamento da Tua palavra que o Teu povo tem feito, por tanta soberba, por acreditar que são imunes, ó Pai. Pai, nós pedimos perdão, Pai, por tantos que estão em desacordo com a Tua palavra, e pedimos perdão se nós estamos em desacordo com a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo venha agora nos revestir do Teu poder, para que entendamos, compreendamos a Tua palavra e nos moldemos a ela, nos transformemos, nos desenvolvamos a nossa salvação, Pai amado, e soframos essa transformação da Sua palavra. Por amor do Seu nome, Pai, como é bom ouvir da Tua palavra, como é bom falar da Tua palavra. Levanta profetas nesta nação que preguem o verdadeiro evangelho. Levanta entre nós, ó Pai, aqueles que estão aqui agora, que talvez tenham um espírito de timidez, ó Pai, que seja repreendido no nome de Jesus, que sejam ousados e usados pelo Espírito Santo para pregar a Tua palavra com ousadia e intrepidez, para a glória do Seu nome, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. E a Deus toda glória. Que o Espírito Santo nos ajude, amados. Deus abençoe a todos. Graça e paz.